Você já se olhou no espelho e notou a passagem do tempo? Uma linha fina que não estava ali antes. Uma memória que parece ter acontecido ontem, mas que já se conta em décadas. A finitude é a nossa companheira mais constante, a força invisível que nos impele a amar, a criar, a lutar, a viver. Ela é o prazo final que dá valor a cada segundo. Mas e se não fosse assim? E se, em um piscar de olhos na história cósmica, esse prazo final fosse apagado? Tudo começou longe dos olhos do mundo, em uma ilha anônima no Pacífico, batizada de Projeto Cronos. Os maiores geneticistas, físicos quânticos e bioengenheiros do planeta foram reunidos com um único objetivo, um objetivo que antes pertencia apenas aos deuses e aos mitos: decifrar o código do envelhecimento e desligá-lo. Eles não buscavam apenas estender a vida, eles buscavam pará-la em seu auge. A descoberta foi batizada de reator de ressonância celular. A sua genialidade era assustadora. O dispositivo não precisava de uma fonte de energia externa massiva. A energia, a faísca da vida, era extraída das próprias células do paciente. O reator sintonizava-se com a frequência vibracional dos telômeros, as capas protetoras dos nossos cromossomos, que encurtam a cada divisão celular como um pavio queimando. O reator não só impedia que o pavio queimasse, ele o reconstruía. O conceito de tempo, para os tratados pelo reator, tornou-se fluido. O tempo da máquina era medido em ciclos, que eles metaforicamente chamaram de anos-luz. Não porque media distâncias, mas pela vastidão do que representava. Cada ciclo completo rejuvenescia o corpo do paciente em 10 anos terrestres. A imortalidade não era mais uma fantasia, era um procedimento. No início, foi uma era de ouro. A humanidade, livre do medo da morte, explodiu em criatividade e conhecimento. Doenças como Alzheimer e Parkinson foram erradicadas da noite para o dia. Artistas passavam 50 anos aperfeiçoando uma única pintura. Cientistas podiam embarcar em projetos que durariam milênios. A humanidade estava pronta para alcançar as estrelas, pois agora tínhamos tempo. Mas nós nos esquecemos de uma lei fundamental do universo. Toda ação tem uma reação oposta e de igual intensidade. A dádiva não era para todos. O custo, a complexidade, a infraestrutura, a imortalidade se tornou o bem mais valioso e, consequentemente, o maior divisor da história. A humanidade não se dividiu mais por nações, religiões ou etnias. A divisão final e intransponível era entre os que tinham tempo e os que não tinham. De um lado, os imortais, vivendo em cidades verticais de cristal e luz, onde a dor e a doença eram lendas. Uma sociedade de seres perfeitos, belos e eternamente jovens. Mas com o tempo infinito veio um inimigo que eles não previram: o tédio, a apatia, o peso esmagador de ver tudo e todos que você ama se transformarem em pó, enquanto você permanece. O amor se tornou arriscado, a paixão um perigo. Afinal, como você pode arriscar seu coração quando a dor da perda pode durar, literalmente, para sempre? Do outro lado da linha, os mortais, aqueles que, seja por escolha ou por falta dela, continuaram o ciclo natural. E um movimento surpreendente surgiu entre eles. Um movimento que não via a morte como uma falha a ser corrigida, mas como uma parte essencial da beleza da vida. Eles se autodenominavam os efêmeros. Eles argumentavam que a imortalidade era uma estagnação, que a urgência da morte é o que nos torna humanos. É por sabermos que nossos dias são contados que fazemos cada um deles valer a pena. Eles viam os imortais não como deuses, mas como estátuas presas em um museu eterno. E aqui o futuro da humanidade se tornou um abismo de incertezas. As questões que surgiram eram aterrorizantes. O que aconteceria com o poder? Um governo de imortais seria uma tirania eterna, uma elite que jamais poderia ser substituída.
Eles se tornariam avessos a qualquer risco, a qualquer mudança que pudesse ameaçar sua existência perfeita. A humanidade pararia de evoluir e a superpopulação, os recursos do planeta, os imortais teriam que tomar uma decisão terrível. Proibir o nascimento de novas crianças para manter seu paraíso? Eles se tornariam os guardiões de um mundo estático, sacrificando o futuro para preservar seu presente eterno? Talvez a pergunta mais profunda seja esta: se a maioria da população, ao testemunhar o vazio existencial dos imortais, começasse a preferir a morte? E se a mortalidade se tornasse um ato de rebelião filosófica, uma declaração de que uma vida finita, mas cheia de significado, é infinitamente mais valiosa do que uma eternidade vazia? A busca para derrotar a morte pode ter nos levado a perder o sentido da vida. A verdadeira questão que o projeto Cronos nos deixou não é se podemos viver para sempre, mas se devemos. E você, se tivesse a chance, de que lado da linha você ficaria?